Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gabriel Francisco e hoje vou apresentar a primeira parte do nosso projeto de estrutura de dados. Os integrantes desse grupo são eu, André e Gustavo Bispo. E o tema que o grupo decidiu escolher foi o de criar um sistema dinâmico de ranqueamento de jogadores utilizando o heap e uma estrutura de lista. Não utilizamos de outras APIs e nem de nenhum banco de dados. O principal objetivo do projeto é armazenar a pontuação de jogadores, atualizar um ranking de forma eficiente e exibir automaticamente os 10 melhores resultados. Para o desenvolvimento do projeto, utilizamos a estrutura de dados heap, mais especificamente uma min-heap. Bom, de forma básica, a heap é uma estrutura em formato de árvore que organiza os elementos de forma hierárquica. No caso da min-heap, o menor valor vai sempre ficar na raiz da estrutura. E isso é importante porque permite localizar e remover rapidamente a menor pontuação quando necessário. Como nosso sistema precisa manter apenas os melhores jogadores do ranking, essa estrutura torna o processo muito mais eficiente do que ordenar todos os dados repetidamente. Agora, sobre o tema escolhido pelo grupo, foi um ranking dinâmico de jogadores inspirado em sistemas de classificação encontrado em outros jogos. Sempre que um jogador termina uma partida, sua pontuação é analisada e enviada para a estrutura heap. E a partir disso, o sistema reorganiza automaticamente os dados e mantém apenas as melhores pontuações. E dessa forma nós conseguimos fazer a inserção de pontuações, atualizações dinâmicas e a exibição do top 10. A estrutura do projeto foi dividida em 5 arquivos principais. O arquivo index.html ele é responsável pela estrutura visual do site. O style.css ele cuida da aparência. O app.js ele controla toda a lógica do jogo, como pontuação, tempo e atualização da interface. O arquivo minheap.js que contém a implementação da estrutura heap, que foi utilizada para organizar o ranking. E, por fim, o readme.md, que foi utilizado para documentar o funcionamento do projeto. Em relação à interface, nós desenvolvemos uma página com visual moderno voltado para jogos, com o auxílio do ChatGPT e do Gemini. O sistema possui 3 telas principais, sendo elas a primeira tela, que permite ao usuário inserir seu nome e clicar para iniciar o jogo ou ver o ranking. A segunda tela, que é a arena do jogo, onde o jogador só precisa clicar nos alvos ali para poder acumular pontos. E também tem a última tela e a terceira, que é a exibição do ranking, sempre atualizando ali quais são os melhores jogadores que estão no top 10. Além disso, nós também utilizamos entre as telas animações suaves para navegação e também uma interface bem simples para facilitar ali para o usuário estar utilizando. Bom, e com isso concluímos a introdução e a visão geral do projeto. Agora eu vou passar a apresentação para a próxima parte, onde será explicado o funcionamento do código e da estrutura heap. E aí, pessoal, eu me chamo André e agora eu vou estar explicando para vocês 2 arquivos JavaScript que nós temos presente no nosso projeto de estrutura de dados. Primeiro, nós temos o app.js, ele que vai controlar toda a interface e as regras visuais. Então, ele que vai fazer o jogo funcionar. Ele vai gerenciar o tempo da partida, mudar o alvo na tela, calcular a pontuação e decidir em qual parte do site deve aparecer o alvo. E as outras coisas também. Enquanto o MinHip, ele que vai ser o nosso projeto, né? Em que a gente vai estar organizando os números que ele vai receber do app e ele vai manter a pior sempre no topo para ser apagada rapidamente. Isso vai garantir que o sistema guarde apenas os 10 melhores jogadores. Agora eu vou estar explicando para vocês o app.js de uma forma mais descritiva, mostrando as funções presentes no código, em que nós temos o mostrar tela, que vai ocultar todas as telas e mostrar apenas a tela solicitada, permitindo a navegação entre início, jogo ou ranking. Dessa certa forma, vai ser uma aplicação de single page application. Então ele vai tornar a tela uma página só, né? É só um index para várias páginas. E temos também o inicializar sistema. Ele vai verificar se existem dados guardados na memória do navegador através do local storage e carregá-los para o sistema de ranking ao abrir a página. Vai ter o salvar estado, que vai guardar a lista atual de jogadores e as respectivas pontuações na memória do navegador. Isso vai garantir que não vai perder o progresso. Também temos o iniciar jogo, que vai reiniciar a pontuação e o tempo. Vai ativar a contagem decrescente de 10 segundos e mostrar a tela da arena para a partida começar. Também teremos o mover alvo, que vai calcular uma nova posição aleatória e alterar o local do alvo dentro dos limites da arena, sempre que a partida inicia o jogador acerta.
Também temos o atualizar ranking ordenado, que vai pedir ao motor matemático a lista atualizada e ordenada dos melhores jogadores. Então ele vai solicitar o MIRIP. E também temos o finalizar jogo, que vai parar o relógio da partida, vai guardar a pontuação final dos jogadores no ranking e encaminhar o utilizador para a tabela de resultados. E também teremos o último função, que vai ser o atualizar tabela visual. Ele vai limpar a tabela HTML antiga e vai desenhar as novas linhas com as posições, nomes e pontos no top 10 da lista, da tela. Agora eu vou estar demonstrando um pouco do código bem por cima para vocês. Primeiro nós temos a declaração das variáveis que iremos usar no app.js, em que serão os elementos do HTML, serão variáveis que a gente vai usar para o jogador e nossas diversas telas, certo? Agora nossa navegação de Single Page Application, aqui no mostrar tela, ele vai tornar todas as telas escondidas, né? Vai remover a classe ativa. Nós temos o inicializar sistema, em que ele vai pegar o local storage, como eu comentei. Temos também salvar estado, que eu comentei, ele vai pegar no local storage, vai transformar a lista em texto para poder salvar no local storage. Essa função aqui, string if. E sim, nós temos o uso da IA em alguns termos que a gente não conhecia, como por exemplo, esse aqui são coisas que a gente não aprendeu de certa forma, então teve o auxílio da IA no desenvolvimento do site. Temos a lógica na tela de início, tanto que os comentários do código que eu pedi aqui foram todos feitos pela IA, todos os comentários, para eu não me perder na explicação do projeto. Enfim, eu estava aqui no Event Listener, em que ao submeter o formulário, ele vai impedir a página de carregar, que isso é importante. Ele vai colocar o nome do usuário digitado, vai tirar o espaço em brancos através do ponto trim e vai iniciar o jogo. Aqui nós temos o Event Listener, que vai ver o rank, ele vai pedir para atualizar, vai atualizar a tabela visual e vai mostrar a tela de rank. Aqui nós temos o iniciar jogo, que vai ser chamado, né, nessa função aqui, nesse Event Listener. Ele vai ver se o jogador atual está existente ou não. Ele vai mostrar a tela do jogo, vai zerar os pontos, né? Ele vai normalizar os pontos de cada jogador. Ele vai atualizar os textos na tela e ele vai chamar o mover alvo, que esse mover alvo ele vai inicializar a primeira posição do nosso jogo. E agora nós temos outra função que foi ensinada pela IA, pois nós não tínhamos o conhecimento dela, que seria esse set interval, que ele vai fazer o código rodar em tempo, que seria a cada 1 segundo para fazer o temporizador funcionar. Aqui nós temos o Event Listener do que acontece quando o jogador clica no alvo e ele vai chamar de novo para mudar a posição. E aqui nós temos a forma de pontuação do jogo. Aqui nós temos a função do mover alvo, ele vai calcular o limite da tela e vai sortear a posição através da math.random, aonde que o alvo deve aparecer. Aqui ele vai aplicar as novas posições. Nós temos também a solicitação MIRIP para atualizar a lista de ranking, como comentado anteriormente. E nós temos, por último, o finalizar jogo, em que ele vai limpar o temporizador, ele vai procurar na lista se já existe esse jogador. Se o jogador já existir na lista, ele vai atualizar a pontuação, se ele fez mais pontos, né? E se é um jogador novo, ele só vai inserir. Aqui nós temos as funções chamadas, né? Que vai atualizar ranking, vai salvar o estado, funções que eu já comentei ali por cima. Temos também a lógica do ranking, que meu tempo está acabando, então eu vou passar mais por cima. Temos também o Event Listener para clicar no jogar novamente, ele vai confirmar se o jogador existe, né? Se o nome não sumiu. E também temos o trocar jogador, em que ele vai pegar o nome inserido na tela. E aqui o começo do site, né? Ele vai pegar o documento, Event Listener, vai esperar carregar e vai chamar o inicializar o sistema. Enfim, agora eu vou estar passando a palavra para o Gustavo Bispo para finalizar o nosso projeto. Olá a todos, meu nome é Gustavo Bispo e agora eu darei início à exploração técnica do arquivo do minhip.javascript, que é sem dúvida o coração do nosso sistema, do nosso projeto de ranking de jogadores. Como estrutura, escolhemos usar o minhip para organizar jogadores, que de início pode até parecer um pouco contraintuitivo, né? Usar um mínimo para um placar de melhores pontuações, mas a sacada do nosso projeto é exatamente essa, já que a gente vai pegar o jogador com a pior nota do nosso top 10 para ficar sempre no topo da árvore, logo na primeira posição do array. Ele vai funcionar como uma espécie de porteiro do ranking, que sempre que um novo jogador tentar entrar, mas não atingir, né, a pontuação dele, o código não vai nem perder tempo mexendo no resto da estrutura, o que vai fazer a gente ganhar uma eficiência enorme. Bom, a nossa árvore, como ela está organizada, como está escrito aqui no slide,
a gente pode ver que os métodos que dão vida ao nosso sistema é o subir e o descer, que vão ser os nossos organizadores, já que eles vão trocar os jogadores de lugar na hierarquia sempre que a gente insere ou remove alguém. O método extrair mínimo, que vai tirar aquele jogador mais fraco do topo para dar espaço a um novo recorde. E finalmente o obter lista ordenada decrescente, que vai atuar como o tradutor, já que ele vai pegar essa árvore e vai inverter ela, né? Porque ela não está perfeitamente em ordem corrida. E vai entregar pra gente uma lista impecável do primeiro ao 10º lugar, pronta pra a gente colocar no front-end. Bom, indo direto pro código, sem muita enrolação, a gente tem aqui no começo o construtor e os métodos de índice, que vão ser o grande diferencial daqui, já que a gente não vai usar nenhum tipo de objeto complexo e pesado, mas assim, sim um simples array, que através de programa matemática a gente pode transformar esse array linear em uma árvore binária, já que a gente pega um jogador que está no índice I, e o código calcula pra gente quem é o pai dele, onde estão seus filhos, nas posições 2i mais 1 e 2i mais 2, que vão dar o começo da nossa árvore, né? Bom, o método trocar, ele tá aqui e vai ser a nossa principal ferramenta para inverter a posição de duas pessoas no array, se for necessário. Indo um pouco mais para baixo, a gente tem um bloco de inserir e subir, que quando alguém pontua, a gente dá um ponto push no final do array, e imediatamente o método subir vai entrar em ação. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um laço de repetição que vai sempre comparar um novato com o pai dele. Ou seja, se a pontuação dele for menor, ele vai trocar de lugar com ele e ele vai subindo na árvore e fazendo esses ifs até ele achar uma posição justa. Mas o verdadeiro diferencial está na função inserir, que é o if this.heap.length maior ou igual a 10, maior que 10, que vai garantir que o nosso array nunca passe dos 2 elementos, já que se ele bater 11, ele vai eliminar o mais fraco na mesma hora. Descendo aqui mais um pouco, mas bom, como é que ele vai eliminar, né, esse jogo do mais fraco? A gente tem essa função extrair mínimo, que ela vai arrancar, né, a raiz da árvore, a pior pontuação, e vai pegar o último jogador que está no final do array e vai jogar lá pro topo, e essa vai ser a nossa nova raiz. Mas como isso bagunça, né, a regra do nosso subir e descer, a gente faz o quê? A gente usa o método descer e joga ele lá para baixo e a gente empurra ele lá para baixo. E a gente vai comparar ele com todos os filhos e vai ir trocando de lugar com o menor deles até tudo ficar estabilizado, né? E a gente tem o método obter lista ordenada decrescente, que, como eu já disse antes, ele é a preparação para ele para o nosso front-end, né? E aí ele vai criar um clone temporário do nosso ranking e vai extraindo o menor elemento um por um e preenchendo um novo array de trás para frente, o que vai resultar no nosso top 10 perfeito para o usuário. Bom, e ao entrar no site, essa é a tela que teremos. No caso, temos aqui o título em Trainer, também temos aqui um subtítulo de Teste seus reflexos e conquiste o top 10 global. No caso, esta daqui é a primeira tela de quando entramos, temos aqui a opção de digitarmos o nosso nome, também temos a opção de entrar na arena, que vamos iniciar o jogo, e também temos aqui a opção de ver um ranking atual, que no caso, ao clicar, vai mostrar o top 10 que tem aqui. Eu já deixei alguns jogadores preparados para não levar tanto tempo assim para demonstrar, mas quando você entra, normalmente só aparece essas opções aqui, pós, jogador e pontuação, mas sem nenhuma informação abaixo. No caso aqui temos o jogar novamente, mas como não temos nenhum nome, ele vai levar a gente para a tela inicial. E também temos o trocar jogador, que também vai levar a gente para a tela inicial. Bom, vamos lá no caso, vamos criar aqui um novo jogador, vai ser o Pedro, bora lá. Aqui temos os alvos, que eles são colocados em posições aleatórias conforme a gente vai clicando neles. E eles só ficam limitados dentro daquela arena preta. Aqui o Pedro foi adicionado como o último lugar porque ele obteve menos pontos. E agora eu vou fazer um jogador um pouco melhor que vai chegar aqui a ultrapassar pelo menos o Davi. Então vamos lá. No caso, vamos chamar aqui o Jorginho. Tudo bem. Entrar na arena. Certo. No caso, o Jorginho, ele chegou aqui em segundo lugar. Antes do primeiro lugar, o Jotaro Kujo. Ele ficou aqui em segundo. E daí, no caso, o Pedro está quase sendo eliminado da lista. Se eu fizer aqui um outro jogador, vamos ver, vai ser o top 10. Vai ser o top 10. Se eu der aqui um entrar na arena e ultrapassar a pontuação do Pedro, daí no caso estaremos a um passo de eliminar o Pedro da lista. Como pode ver, o
Pedro aqui está já no top 10. E se fizermos mais um jogador com a pontuação do Pedro ou maior, ele será eliminado. Eu vou estar fazendo aqui, para eliminar o Pedro, vai ser o João. Então vamos lá, o João eliminará o Pedro. Vamos esperar um pouquinho. E como pode ver, o Pedro foi eliminado. E como já estamos com o nome João, se clicarmos em jogar novamente, estaremos iniciando outra partida como João. E daí no caso poderemos alterar esta pontuação subindo ela. Bom, certo. Como pode ver, agora o João ele está no top 5 ao invés de ser o top 10. Bom, acredito que seja isto. Muito obrigado por assistir. Esse foi o nosso projeto de ranqueamento dinâmico para a matéria de estrutura de dados.